Porque olha que interessante. O que é que a literatura fala? Inclusive, se você é físico que trabalha com motor e neurofuncional, provavelmente você tem esse raciocínio. A galera fala que é normal o paciente apresentar um nível de assimetria no movimento, ali até o primeiro mês de vida ou até os primeiros meses de vida. Ou seja, o paciente ele tem uma tendência a ficar olhando mais para um lado do que para o outro, o paciente ele tem uma tendência a rodar a cabeça mais para um lado do que para o outro, mas olha o que a literatura fala, você já pode aplicar testes e entender o que é que está acontecendo com aquele paciente. A primeira coisa que você precisa entender é que preferência é diferente de limitação, tá? Então, preferência, o paciente ele tem o grau de mobilidade cervical preservado, a gente vai falar sobre isso agora, mas por algum motivo ele tem uma preferência ficar mais para um lado do que para o outro. Já a limitação não, o paciente ele não olha porque ele não consegue. Existe alguma situação que pode ser um torcicolo muscular, o músculo mesmo pode estar alterado, que está limitando esse movimento de rotação cervical do teu paciente. Então, a partir do segundo dia de vida, você já pode aplicar testes. E aí, olha que legal, o paciente, ele tem algumas alterações na anatomia, tá? Então, eu falo sempre isso muito para vocês. A terapia manual adulto não tem nada a ver com a terapia manual pediátrica. Não existe aquelas manipulações, não existe aquelas liberações de teciduais muito forte, não existe aqueles alongamentos musculares muito brusco, tá? Por quê? Por conta da anatomia que é diferente, certo? O nosso toque ele é muito sutil, ele é muito suave, porque a gente precisa adaptar as técnicas da terapia manual. Primeiro, são técnicas diferentes, mas tem algumas que a gente consegue adaptar para aplicar no paciente pediátrico, exatamente por conta dessa diferença anatômica. Então, o teu paciente ele não é um adulto em miniatura. Existe ossos se formando, existem diferenças ali musculares, tem músculos ainda que nem estão formados no teu paciente pediátrico, tá? Então, por isso que esse teu raciocínio, ele precisa ser diferente. A gente vai estudar muito bem aprofundado isso quando eu falar para vocês dessas diferenças anatômicas. A gente vai estudar essa anatomia do paciente pediátrico e relacionar com o paciente adulto lá na nova era da fisioterapia pediátrica. Vocês vão entender o porquê o nosso tratamento ele é diferenciado. Então, sabendo um pouco dessa diferença, que a gente vai se aprofundar lá no nosso curso, mas o paciente pediátrico, gente, ele tem uma rotação cervical muito maior do que nós, adultos, certo? Por conta de diferenças anatômicas específicas. A gente vai se aprofundar isso lá no evento. Mas basicamente o teu paciente ele precisa fazer 90 graus de rotação. O que isso quer dizer? Esse movimento precisa estar preservado, ou deveria, quando ele nasce, tá? Então, quando ele faz uma rotação cervical, o queixo precisa tocar no ombro, ou a bochecha do teu paciente precisa tocar na superfície que ele está deitado, tá? Na superfície plana. Então, mais ou menos, o teu paciente tem que fazer aí entre 90 e 85 graus de rotação cervical. E isso não pode estar acompanhado de compensações corporais, tá? O que são compensações corporais? Quem aqui já teve torcicolo na vida? Coloca aqui nos comentários. Se você já teve torcicolo. Ou se você está com torcicolo. Agora, nesse momento. Vai que, né? Comenta aqui. Só para eu fazer essa linha de raciocínio com vocês. Olha lá. A doutora Corina falou. Isadora. Maravilha. Vanessa, Daniela, tá? Então eu acho que quase todo mundo aqui já teve um torcicolo na vida. Eu, quando era adolescente, inclusive, eu tinha muito, o tempo inteiro, certo? Eu tinha torcicolo. Quando a gente tem torcicolo, gente, sei lá, eu não tô conseguindo virar minha cabeça pro lado direito, certo? Mas alguma coisa tá me chamando pro lado direito. O que é que eu faço? Eu não consigo virar só o meu pescoço. Eu faço o quê? Eu viro o corpo, tá? Para me proteger, porque tá doendo, certo?
Isso é uma compensação corporal. Existe uma limitação cervical, existe uma limitação ali do teu pescoço, da tua coluna cervical, e para você conseguir fazer o movimento de rotação, de vez você conseguir rodar a sua cabeça, você roda o corpo todo, tá? No teu paciente pediátrico vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então você pode aplicar um teste passivo de rotação cervical do teu paciente e observar se ele consegue fazer esses 90, 85 a 90 graus de rotação, tanto para um lado quanto para o outro. Tem que testar os dois e comparar os dois lados, tá? Se o teu paciente consegue girar, se de forma passiva tu consegue girar a cabeça do teu paciente, ó, tô conseguindo girar a cabeça do paciente. A bochecha encostou na superfície plana, o queixo conseguiu encostar no ombro e ele não teve compensação corporal nenhuma, ok, teu paciente passou no teste. Agora, se você aplica esse teste e o teu paciente tem atitudes compensatórias, então significa que o teu paciente pode estar tendo alguma disfunção de mobilidade cervical, que pode estar relacionada com o torcicolo muscular, certo? Que pode ter nódulo ou só tensão no músculo. Uma diferença aí, por exemplo, na espessura dessa fibra, pode ter esse desequilíbrio,